Estilo de aprendizagem, você já ouviu falar? Eu sou a Thalita, psicóloga, sou especialista em psicologia escolar e educacional e hoje eu vou falar sobre estilo de aprendizagem. Bom, a aprendizagem é algo único e individual, ou seja, cada um aprende de um jeito, né? E para aprendizagem, a gente utiliza os nossos estilos de aprendizagem, ou seja, qual é a minha preferência, como que eu vou processar aquelas informações. Os estilos de aprendizagem mais conhecidos são visual, auditivo e sinestésico. Quem é visual aprende vendo, quem é sinestésico aprende fazendo e quem é auditivo aprende ouvindo. Algumas crianças são encaminhadas para um trabalho psicoterapêutico por apresentarem problemas, né, de aprendizagem, que quando a gente vai investigar, às vezes a criança não tem nenhum problema, ela não tem nada que está interferindo, e sim que ela não está sendo estimulada corretamente. Então, o professor, ele tem o seu estilo também, ele tem a sua preferência, né, o estilo dele de aprendizagem, mas numa sala de aula, eu preciso utilizar todos os estilos de aprendizagem, eu preciso dar recurso para todos os estilos, estimular então todas as crianças. Então, se eu vou contar uma história da Branca de Neve e dos Sete Anões, por exemplo, para quem é visual, só o ouvir a história não basta. O visual, ele precisa ver. Então, filme, ele precisa ver as imagens, o texto, então ele tem que ter algo escrito, né? O auditivo, além de ouvir a história, então você pode estimular com música, com som. E o sinestésico, não basta só ele ouvir ou ele ver, ele precisa fazer. É o famoso mão na massa. Então, o recurso que pode ser utilizado é você pedir, então, para que essas crianças criem um teatro, né? Contando a história da Branca de Neve. Porque ele vai colocar em prática o que ele ouviu e o que ele viu. Então, às vezes, pode parecer, no primeiro momento, um desafio para o professor, mas acaba que se o professor, utilizando todos esses recursos, todos esses estilos, a aula se torna então cada vez mais dinâmica. É que como se cada dia o professor tivesse que tirar da mochila uma atividade nova, uma criatividade, né? Então a gente vai estimular, porque a gente tem que entender que essa criança, ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto. Então, se lá nos primeiros anos da vida escolar dela, ela já não recebe esse estímulo, a criança, ela já se culpa. Ela começa a se culpar, que eu não aprendo porque eu não sou inteligente, eu não aprendo porque eu não sou capaz. Ela vê que todos os amiguinhos conseguem tá ali entendendo, compreendendo, e ela não. Então já tem essa culpa por parte dela. E aí a gente precisa entender que essa criança vai crescer, ela vai se tornar um adulto. E com o passar dos anos, a gente precisa desenvolver todos esses estímulos, visual, auditivo e sinestésico. É claro que a gente vai ter a nossa preferência, né, a nossa predisposição, mas a gente precisa então que todos os estímulos estejam assim alinhados, né? E para isso a gente usa o recurso o teste de neurolinguístico, né, para adolescentes e adultos, e com criança, no consultório, a gente usa recursos lúdicos. Então, por exemplo, jogo, esse é o baralho de estilo de aprendizagem, que a gente vai jogando e vai identificando com a criança qual é a predominância dela, qual é o estilo dela. Então, muitas vezes, gente, a demanda que vem para o consultório, às vezes não é realmente um problema de aprendizagem, é só que essa criança não está sendo estimulada, e não basta ela ser estimulada apenas na escola, ela precisa ser estimulada também em casa, a família. Então, assim, trabalhos, a vida escolar, né, se o seu filho está apresentando um problema, né, de aprendizagem, procure um psicólogo para que ele venha fazer o acompanhamento, utilize, então, os testes, né, psicológicos, os recursos terapêuticos para identificar se há realmente algo que está interferindo na aprendizagem.